formei em 2005, fiz mestrado em Engenharia de Produção em 2010, aqui pela Uniara também. Trabalho na área desde 2004, então já trabalho na área antes mesmo de me formar. Eu estava no último ano de graduação e nessa época estava vindo a EDS para Araraquara. E foi aquele frisson, todo mundo queria trabalhar na EDS e tudo mais. E como eu já era um aluno em final de graduação, já não era mais o perfil que eles queriam para estagiário na época. E eu acabei não entrando na EDS. Só que o mercado de TI o mercado de Araraquara já vinha mudando, deixando de ser um mercado de agronegócio e passando a ser um mercado de TI. Então surgiram outras oportunidades, como por exemplo virar professor. E eu fui dar aula numa escola técnica do estado, ainda como aluno da graduação. Naquela época podia, né? Então fui aluno e professor ao mesmo tempo. E quando eu me formei, aí eu prestei um concurso e me efetivei como professor do estado e a minha carreira foi seguindo pela área acadêmica. Acabei dando aula em faculdade também do estado, até que o mercado de TI chegou num aquecimento tão grande que ofertas de emprego das empresas que já estavam em Araraquara começaram a surgir. E aí eu fui trabalhar na HP. HP que era a EDS, que antes tinha, né, me recusado, entre aspas, mas estava tão carente de mão de obra que ela começou a buscar pessoas que já estavam estabelecidas em outras carreiras de TI também. Então eu larguei a minha vida acadêmica e fui trabalhar na HP, até por adquirir uma experiência de mercado, uma experiência profissional, o que se revelou muito interessante, né? Você ter duas visões de mercado, uma visão acadêmica e uma visão de mercado de trabalho mesmo. E aí eu passei a mesclar as duas vidas, digamos assim, a vida acadêmica e a vida de mercado. Então, troquei a HP, hoje eu sou analista de sistemas na Cutrale, trabalho com Java. Na HP eu trabalhava com .NET, hoje eu trabalho com Java, então a gente tem que se adaptar ao mercado, né? Trabalho com Java, trabalho basicamente com um sistema dentro da fábrica, né? Dentro da Cutrale, é um mundo lá dentro, aquilo é muito grande. O meu sistema basicamente controla os outros sistemas de informação dentro da fábrica. Então hoje eu dou manutenção num sistema que cuida dos outros sistemas. E é uma experiência enriquecedora, porque você trabalhar em multinacionais como HP, como Cutrale, te dão um ganho de conhecimento muito grande, né? Não é fácil, a pressão por resultado é muito grande, né? Mas é extremamente compensador. Hoje eu sou professor da Uniara e também estou realizando um sonho, porque como ex-aluno, voltar para dar aula onde você estudou é assim uma satisfação enorme. Eu sempre trabalhei com designer, com publicidade, né? Meu primeiro emprego foi nessa área. Sabe mexer no CorelDRAW? Então vem trabalhar para mim. E foi mais ou menos assim. Então eu sempre entrei no ramo da publicidade. E o mercado cobra por uma graduação. Ele quer que você se especialize, ele quer que você seja cada vez mais especialista naquilo que você faz. E aí eu já estava no mercado, falei, vou estudar publicidade e propaganda. Fiz um ano. E não me encontrei. Apesar de já trabalhar com aquilo, a faculdade não era aquilo que eu queria para mim. Eu não me sentia realizado na faculdade. E aí eu parei. Falei, vou pensar no que eu quero fazer. Continuei trabalhando com designer. Quando e eu sou da época que a internet chegou no Brasil. Então eu já desenhava websites naquela época, lá 95, 96, 97. Fazia um trabalho de design para os primeiros sites que surgiram na época. E tinha uma coisa que eu não me sentia confortável, que era o programador não conseguia construir aquilo que eu tinha elaborado com o designer. E aí eu, dentro dessa escolha de profissão, eu falei assim, eu vou arriscar, eu vou fazer computação. E aí peguei lá o manual do vestibular, sistemas de informação, tá, esse cara aqui que eu vou estudar. E eu não tinha referência nenhuma. Não tinha amigos que estudavam computação. O meu mundo era designer de publicidade. Na época todo mundo falou que eu era louco. Não, você é louco, isso aí é muito difícil, é muita matemática, né? Você nunca mais vai sair da faculdade. Cansei de escutar esses incentivos, né? E eu falei, não, mas eu vou arriscar. E na primeira semana de aula eu vi que era aquilo
que eu queria. Eu me encontrei na primeira semana de aula. Eu conto isso hoje para os meus alunos e eles não acreditam. Eu falei, gente, a primeira aula foi a aula de cálculo, que é aquela para você desistir da faculdade no primeiro dia. Eu falei, vai ficar difícil. Mas na segunda aula foi a aula de lógica de programação. Eu falei, putz, tô em casa, isso aqui é para mim. E aí eu fiz com um prazer enorme a faculdade, não me senti onerado por fazer uma faculdade de computação. Para mim aquilo era uma satisfação, eu me senti em casa dentro de sala de aula. Bom, a escolha da Uniara, ela se deu, o motivo principal, pelo nome que a instituição carrega. Então, a minha esposa é formada pela Uniara, ela fez administração e ela elogiava muito o curso. Eu tenho amigos que fizeram direito, que fizeram publicidade aqui na Uniara e elogiavam muito o curso. E apesar de não ter ninguém que eu conhecesse que fizesse sistemas de informação ou computação, falei, bom, essa instituição carrega um peso do nome. E eu vou optar pela Uniara justamente pelo peso e pelo referencial externo que eu tinha de credibilidade que a instituição trazia para os seus profissionais. Né? Isso não só Araraquara, como regionalmente. Você tem muitos alunos de fora de Araraquara que estudam aqui. Né? São Carlos, Taquaritinga, Matão, eles vêm para Araraquara muito em função do nome da instituição. O que me cativou no curso foi o relacionamento interpessoal com os professores. Os professores, eles eram nossos parceiros, eles eram nossos amigos. A gente tinha acesso ao professor para qualquer tipo de pergunta, por mais besta que a pergunta parecesse. E a resposta era sempre uma resposta inteligente, uma resposta satisfatória à sua dúvida. Não lembro de nenhum episódio de um professor que tivesse maltratado o aluno, ou de professor que tivesse se negado a atender um aluno. Então, a graduação não é muito fácil, você tem que estudar bastante na área de computação, né? Você tem que estar constantemente se atualizando e as matérias teóricas são bem pesadas. E se o professor nega alguma informação para você ou se nega a te atender em alguma dúvida, isso torna o trabalho mais pesado. Isso não existiu na Uniara. Em momento algum, professor algum se recusou a dar alguma informação ou ajudar num estudo, num trabalho. Então, é o que eu falei, eu me sentia parte da família. Eu estava em casa aqui, porque eu tinha acesso ao meu professor. Fazia a pergunta, mas você está perguntando isso de novo? Não, peraí que eu vou te responder. E ia lá e respondia sem o menor problema. Esse eu acho que é o grande diferencial, pelo menos foi para mim na época, o grande atrativo da Uniara. Além de todo o conhecimento teórico e os professores altamente capacitados com relação a isso, o relacionamento interpessoal com os alunos. Eu sou professor da escola técnica, ensino médio, né, nível médio, e eu lido com alunos que vão entrar na graduação. Os alunos da escola técnica ainda não estão na graduação, mas estão almejando algo. E eu recomendo entrar na área de TI, porque na Uniara porque eu estou aqui, porque é uma instituição em que eu confio, eu acredito no nome que essa instituição carrega, eu acredito na capacidade de profissionais, de professores que trabalham aqui na Uniara, e na capacidade que a Uniara tem de se adaptar ao mercado, porque o mercado de TI é muito dinâmico, então os professores da área de computação têm uma capacidade muito rápida de adaptação ao mercado. Eu recomendo. Recomendo também porque é uma área que não tem fim. Tudo hoje em dia envolve TI. Todas as outras profissões, em algum momento, envolvem TI. Eu não vejo fim para a profissão de TI, pelo menos nos próximos 300 anos. Enquanto não automatizarem um robô que substitua o homem nas tarefas de pensar, eu não vejo fim para a profissão de TI. Então, hoje eu recomendo que os alunos, que se sintam, que tenham afinidade com essa área, que eles realmente estudem, levem a sério, porque é um mercado extremamente amplo no futuro. Eu trabalho com o que eu gosto, então eu já não vejo o meu trabalho como trabalho. Eu realmente me realizo com o que eu faço, tanto na sala de aula como no mercado de trabalho. Eu faço o que eu gosto.
É estressante, é cansativo, mas é satisfatório, né? E aí eu até brinco com os alunos, falo, olha, eu entro na faculdade e eu tô aqui para me divertir. Então não vem pegar no meu pé porque eu não vou entrar na sua energia. Eu tô aqui para me divertir, vamos para aula. Então eu faço o que eu gosto. E o que é melhor, eu ganho para isso, né? Nas minhas horas vagas, eu gosto de viajar. Eu gosto de conhecer lugares diferentes, eu gosto de conhecer pessoas diferentes, eu gosto de lidar com pessoas. Porque a área de TI ela é muito fria. Então você está 18 horas na frente de um computador, conversando com a máquina, né? O seu melhor amigo é o seu console, é o seu prompt de comando, né? E quando eu não estou na frente do computador, eu gosto de conversar com pessoas. Então eu gosto de viajar, gosto de ir para... né? Não precisa ir para o exterior, não. Pode ir para uma cidade pequena do interior para conhecer pessoas diferentes, conhecer modos de vida diferentes. Isso é a minha diversão fora da área de computação. O curso de computação é difícil. É difícil, é dinâmico, você tem que estar constantemente estudando e às vezes é desanimador. Você fala, puxa, eu estudei tanto e mudou tudo. Tudo que eu sabia não serve para nada, tem que começar de novo. Tem que começar de novo. Se fosse fácil, qualquer um era capaz de fazer. Então, os melhores vão chegar no quarto ano da faculdade, né? Porque realmente não é fácil. E exige um tempo de estudo, exige uma abdicação de outras atividades que às vezes não é tão fácil assim. Eu vou ter que deixar de sair no final de semana para estudar uma matéria que eu não estou indo bem? Vai ter que fazer isso. E mais de uma vez. A não ser que você seja um fenômeno, né? E tudo seja tão fácil para você que você não precise realmente estudar por fora. O que é exceção à regra. Para a maioria de todos nós, em algum momento a gente teve que sentar num sábado, num domingo e estudar muito, porque ia ter prova na segunda ou na terça, né? E não só estudar para a prova, estudar para adquirir o conhecimento, para não ter que estudar de novo depois, na segunda prova, na terceira prova e assim por diante. Mas compensa. Todo esse sacrifício compensa no final, porque apesar de toda a crise, a área de TI está contratando. E não vou dizer a única, mas uma das poucas no Brasil que estão contratando agora, neste momento, em que outras empresas estão demitindo, né? Então você tem o seu emprego garantido, você tem o seu salário, você vai poder curtir a balada que você não curtiu na época de faculdade quando você terminar a faculdade e estiver trabalhando na área. Você só adia um pouco os seus planos de diversão. Eu acho que hoje, além de estudar computação, você tem que estudar um segundo idioma, preferencialmente o inglês. Existem inúmeras vagas de TI no exterior para profissionais capacitados com inglês fluente. Então, não basta só se graduar em sistemas de informação ou engenharia ou, né, qualquer outra disciplina de computação. Você precisa ter um segundo idioma. Então, você precisa ter um espanhol, você precisa ter um inglês. Isso é obrigatório. Tornou-se obrigatório no mercado de trabalho. Então, você pode ter outras oportunidades lá fora, ganhar em dólar, né? Morar no exterior, se você tiver um inglês fluente e for um bom aluno, um bom profissional em sistemas de informação. Então essa é a dica que eu deixo para os alunos. Estudem um segundo idioma, estudem inglês. Inglês é obrigatório. Estudem inglês, se possivelmente um outro idioma. Chinês, quem sabe, né? Tem 1 bilhão de chineses para mais. Então, saibam um segundo idioma, saibam inglês. Você tem excelentes oportunidades de trabalho no exterior com relação à computação.